o fundo. Mas muito bem, o Bitcoin caiu aí para 81.500 dólares com a liquidação aí de futuros de ações dos Estados Unidos. E a gente tem um fato que vai acontecer agora nessa semana, que é o tal do Liberation Day, que a gente fala tanto aqui no canal, o dia da liberação. É o dia que o Donald Trump vai começar a impor as supostas tarifas recíprocas aqui no país. Né? E é isso, essas tarifas que estão começando a serem impostas, que está fazendo com que as pessoas fiquem com tanto medo. S&P 500 caiu na sexta-feira 2%, hoje já abriu com mais de 1% de queda. Bitcoin voltou aqui para a região dos 80 baixo, né? Tudo isso é o medo dos investidores do que essas tarifas elas podem aí trazer. Inclusive, eu trouxe uma thread muito boa aqui do Twitter, que, pasme, o Fernando Urrich fez um vídeo meio que traduzindo essa thread, mas eu vou aqui resumir para vocês, né? Basicamente, o Liberation Day, que vai acontecer agora no dia 2, quarta-feira, vai impor tarifas de mais de 20% sobre mais de 25 países. Isso vai impactar mais de 1,5 trilhões de dólares até o final de abril. Então é bem provável que essas tarifas resultam aqui nas empresas pagarem mais de 1 trilhão de dólares a mais aí no seu caixa. Então aqui a gente postou vários indicadores, né? Por exemplo, a queda que a gente tem aqui, histórica nos traders que estão fazendo lá no mercado, né? As pessoas que estão fazendo trade caíram muito por conta da volatilidade, né? Que a gente tem um discurso do Trump falando aqui do dia da liberação, que a gente também falou desse discurso aqui ao vivo. Olha só, a média de 3 meses sobre incertezas políticas e econômicas chegou aqui a níveis que assemelham a pandemia, tá? Março de 2020. Justamente o que? Medo das tarifas aumentarem a inflação e isso poder resultar na taxa de juros ficar elevada por mais tempo. Taxa de juros elevada por mais tempo, empresas sofrem, empresas passam por problemas, empresas demitem funcionários, empresas quebram, medo de recessão. E a gente tem aqui novamente, olha só, outros indicadores, né? Por exemplo, a taxa de tarifas subindo aqui até a 8%, que é uma faixa que a gente não vê desde a década de 70. Nunca, desde a década de 70, né? Os Estados Unidos não impõem tantas tarifas assim sobre seus parceiros comerciais. A gente tem outro gráfico aqui, esse aqui é muito legal, tá? Incertezas políticas. Esse aqui é justamente o índice de incertezas políticas e econômicas nos Estados Unidos. E esse índice de incerteza, de medo, superou, inclusive, os maiores medos que a gente teve no mercado nos últimos anos. Desde crises que a gente teve, guerra no Iraque, crise que a gente teve aqui em 2008, pandemia do Covid, crise do petróleo, olha só, as tarifas do Trump estão gerando mais incerteza e medo nos investidores. E a gente vai além, né? ETFs de ouro batendo máximas históricas, ouro batendo máximas históricas, que mostra justamente os investidores querendo correr para um ativo em época de crise. Então tudo isso traz para a gente o sentimento de medo que os investidores estão no mercado. E são poucas, raríssimas as vezes que a gente viu o mercado com tanto medo assim, né? E dá até para ressaltar, ó, crises que a gente teve na década de 80, no ano de 2008, na pandemia e agora chegando nesse nível crítico. E com isso eu já falo, cara, o mercado ele tá em medo. Quando que a gente tem as maiores oportunidades de todas? Justamente quando o mercado ele está em momentos de medo. É por isso que o mercado ele faz fundos importantes, porque todo mundo começa a vender, achando que vai cair, achando que vai para zero, achando que vai começar um bear market, que vai ficar pobre, começa a ir para ouro. Não tô falando que a queda ela de fato acabou, mas que nesses momentos as pessoas elas vendem, inclusive ativos que caíram e estão extremamente baratos. O Bitcoin caiu 30% desde a sua máxima, ações do S&P 500 que chegou a cair 7, 8%, que é uma queda assim absurda. É uma queda que chegou a representar uma saída de mais de 2,5 trilhões de dólares do mercado de ações. A gente está falando de ações americanas, empresas americanas que estão dando lucro, estão em momentos muito bons, inclusive com os cortes na taxa de juros que aconteceram nos últimos meses. Ações que estão em tendência de alta, ações que estão com um fundamento muito forte,
tá tendo uma saída de mais de 2,5 trilhões da bolsa. O que que é isso? O medo das pessoas, as pessoas morrendo de medo aí do mercado cair. Então, pessoal, nesses momentos é quando a gente tem aí as maiores oportunidades. O que que eu acho que vai acontecer? Tá todo mundo falando, o mercado vai cair no dia da liberação. Tá todo mundo com medo do dia da liberação. Todas as vezes na história que a gente tem uma data, ó, uma notícia ruim vai acontecer tal dia. Uma notícia ruim vai acontecer a partir de tal fato. Vocês acham que o mercado vai esperar a notícia ruim acontecer para depois cair? Claro que não, as pessoas começam a precificar isso antes. É por isso que a gente está vendo as ações em queda, é por isso que a gente está vendo as criptomoedas que inclusive começaram a queda no final de semana enquanto o mercado aqui estava fechado. E é justamente isso que faz com que as notícias, quando elas aconteçam, o mercado faça o contrário do que as pessoas esperam. Então o que eu espero assim para o dia da liberação? Que toda a precificação de medo, de queda, ela já tenha acontecido. O dia da liberação vai simplesmente confirmar que as pessoas estavam precificando, né? Então, se a gente manter com as tarifas recíprocas aos países, aos mais de 25 países dos Estados Unidos, e chega no dia da liberação e o Trump faz um pronunciamento ao vivo falando, de fato, ó, as tarifas vão ser impostas a partir de agora. Você acha que o mercado vai cair a partir daí? Sendo que ele já está falando que vai impor essas tarifas há semanas? Muito provavelmente não, tá, pessoal? O problema para mim vai ser só se no dia da liberação ele falar de uma forma ainda mais agressiva. Eu falei que as tarifas iam ser de 20%, vai ser de 30%. Aí o mercado pode cair porque ele vai estar acontecendo algo que ele não espera. Eu acho bastante improvável, né? E eu acho que o mercado ele já está precificando. Inclusive precificando além do que realmente vai ter o impacto dessas tarifas. Então assim, vamos aguardar para ver como que vai ser. Vai cair na quarta-feira mesmo, né? Quarta-feira, dia 2, depois de amanhã, a gente vai passar aqui ao vivo nisso, vamos comentar sobre os impactos. Então você que está chegando aí na live, ó, temos lives diariamente aqui no canal, às 11h30 da manhã, falando de tudo isso e muito mais. Inclusive, fora dos momentos de live, eu também posto oportunidades aqui no meu canal do Telegram, lá no meu canal do Instagram. Então certifique-se também de estar seguindo nas redes sociais, links aqui embaixo na descrição. Alexandre, a Terra Luna. E galera, falando aqui de recessão, né, que é o principal tema aqui dessa live. Donald Trump, a inflação nos Estados Unidos, todos esses problemas aqui estão fazendo as pessoas ficarem com medo de recessão. Olha só, a gente já está com uma chance de 39% de ver recessão nesse ano de 2025. Será que de fato a gente vai ter essa recessão? Quando a gente abre o agregador aqui de probabilidades da FONC, a gente está vendo que os cortes na taxa de juros eles estão aumentando a probabilidade. Então, atualmente, mais de 92% do mercado acredita que a gente vai ter cortes na taxa de juros, sim, na reunião agora de junho do mês 6. Já estão prevendo um outro corte para julho e mais um corte para outubro. Se você acompanhou a nossa live aqui na sexta-feira, você lembra que a previsão do mercado era entre 2 e 3 cortes? Talvez teria um terceiro corte em dezembro, só que agora a chance da gente ter corte em dezembro é praticamente 100%. A dúvida do mercado é se vai ter entre 3 ou 4 cortes ao longo desse ano de 2025. O que esses cortes mostram pra gente? Que as pessoas elas estão prevendo a inflação alta, estão com medo da recessão e o Powell provavelmente ele vai preferir cortar a taxa de juros, né, diminuir a taxa de juros para evitar uma recessão, para evitar esse medo constante aqui das pessoas. O mercado ele reage a fatos, o mercado reage a indicadores, então basta a gente estar acompanhando o que vai ser divulgado aqui ao longo das próximas semanas, tá? Essa semana o mais importante para mim, recessão é mercado de trabalho, então pode ser que daqui para frente os dados do mercado de trabalho comecem a ser mais relevantes. Então o JOLTS vai ser divulgado aqui amanhã, às 11 horas da manhã. Na quinta-feira, na quarta-feira, né, a gente vai ter a declaração do Donald Trump aí do dia da liberação. Quinta-feira a gente vai ter PMI, costuma impactar um pouquinho o mercado de trabalho, mas vamos ver, né, se os indicadores de mercado de trabalho vão ter mais relevância. E na sexta-feira vai ser o dia mais importante de todos. A gente vai ter o Powell falando, pode ser que o Powell fale mais sobre a possibilidade de recessão, sobre o medo das pessoas. A gente vai ter taxa de desemprego,
payroll. Então vão ser os indicadores mais importantes do mercado de trabalho sendo divulgados aí nessa sexta-feira, tá? E isso pode impactar o sentimento dos investidores, a precificação dos investidores. E lembrem que tudo que o mercado faz é uma precificação antecipada. Por que o Bitcoin está caindo hoje? Porque as pessoas estão precificando o dia da liberação. Por que o S&P 500 está caindo? A galera está esperando o dia da liberação. O mercado não vai esperar chegar no dia 2, na quarta-feira, para ele resolver cair, pessoal. Geralmente precifica antes, tá? E a mesma coisa acontece com relação a corte na taxa de juros. Então fiquem atentos com isso. Gilberto, bom dia.